Hoje eu vim falar contigo que acha que o Japão é perfeito ou que tem vontade de vir pra cá ou simplesmente que tem curiosidade. Vamos lá, vou abrir meu coração de como foi a minha adaptação aqui no Japão. Bom, todo mundo acha que o Japão é lindo, é perfeito, é limpo, é organizado, as pessoas são educadas. Mas, bom, isso é papo para outro vídeo. O que eu quero falar aqui é que é muito diferente você vir turistar no Japão e você vir morar. Vou falar o que aconteceu comigo, tá? Eu cheguei aqui no Japão, era início da pandemia. E o avião que eu vim foi um dos últimos a entrar no Japão. Depois paralisou tudo, os aeroportos por um tempo. Então foi bem ali naquele início que ninguém sabia o que ia acontecer, não tinha vacina, não tinha nada. Pois bem, eu era para chegar aqui no Japão e estar empregada. Mas por causa da pandemia, como paralisou tudo, até a empresa que eu ia trabalhar fechou. Então eu e meu marido chegamos aqui desempregados. Tivemos que morar com a minha sogra por um tempo. Nós não conseguíamos emprego, então nós pegamos emprego no que tinha. Eu lembro que era até uma empresa que pagava bem pouquinho, assim, no início. E nós fomos pro ramo de alimento, fomos trabalhar com alimentação. Porque a alimentação não parou durante a pandemia, né? Agora, autopeças, escritórios, eletrônicos, tudo meio que deu uma paralisada, né? Mas a alimentação durante a pandemia bombou. A alimentação em vendas online, né? Bombou, né? Então, eu cheguei aqui e o meu primeiro choque cultural foi o idioma, né? Então, eu cheguei sem falar nada de japonês, e fui trabalhar numa fábrica que trabalhava com japoneses. Tinha outros estrangeiros também lá, mas os principais eram japoneses, era muito mais japonês, né? E aí foi que eu aprendi as minhas primeiras palavras em Nihongo. Nihongo é o japonês, né? É como eles chamam a língua japonesa aqui no Japão, é Nihongo, né? Então foi ali que eu aprendi a falar um pouco. Pois bem, eu achava que eu não tinha tempo no Brasil para estudar japonês e tal, e meu marido também falou, quando você chegar aqui, você vai trabalhar com brasileiros, porque o nosso emprego era com brasileiros, porém, quando a gente chegou, fechou tudo, então a gente teve que trabalhar no que tinha, que era fábrica de alimentação. Então aí foi meu primeiro choque, porque eu não conseguia me comunicar. Assim, ainda bem que eu sei trabalhar e que eu não me importo de passar perrengue nessa vida. Então, assim, eu passei muito perrengue dentro da fábrica de não entender o que eles estavam falando, de ter que fazer mímica, de perder tempo mesmo, assim, para aprender, para entender o que eles queriam que eu fizesse, né? Pois bem, esse foi o meu primeiro choque, a língua. Eu não conseguia, gente, pra vocês terem noção, eu não conseguia nem ir no mercado, porque aqui quando você vai no mercado, você não compra suas coisas, vai lá no caixa e paga só e vai embora. Não, eles te fazem um monte de perguntas. Eles te perguntam se você vai pagar em dinheiro ou em cartão, se você quer fazer o cartão da loja ali do mercado, se você vai querer sacolinha, qual o tamanho da sacolinha que você vai querer. Essas coisas eu não sabia falar. Então, nem no mercado eu conseguia ir sozinha. Pois bem, com o passar do tempo, as coisas foram melhorando. Fui aprendendo, né, a me comunicar um pouco mais. Ainda não falo fluente, né, mas eu consigo me comunicar no dia a dia, né, fazer as coisas que eu preciso. Mas o meu marido fala fluente, então quando tem alguma burocracia, alguma coisa mais... que tem que falar mais, que tem que se comunicar muito mais, que é algo mais complexo, o meu marido sempre que me acompanha, né? E a segunda questão eu era bem independente no Brasil, né? Eu conseguia fazer tudo sozinha, eu tinha ali meu carro, a minha carteira de motorista, né? E eu cheguei aqui no Japão e eu não tinha carteira de motorista, não tinha carro, tinha que se locomover com o transporte público do Japão, pegar trem, metrô, ônibus. Então eu passei bastante perrengue até aprender também a pegar trem e ônibus. E assim, eu sou meio perdida, eu me perco muito fácil, né?
Então, meu marido teve que me ajudar, por exemplo, o caminho do meu trabalho. Eu tive que ir algumas vezes até eu decorar o caminho do meu trabalho, né? A terceira, gente, foi lidar com a solidão, com a saudade das pessoas que você tem, com a saudade, porque você sai de um mundo e você vai para outro mundo totalmente começando do zero, muitas vezes sem ninguém, só você e seu companheiro. No nosso caso ainda tinha minha sogra, mas não é a mesma coisa do que você ter os teus pais, teus amigos, o teu emprego que você consegue se comunicar, que você consegue sair para ir a qualquer lugar. Não, a gente dependia de transporte, dependia de outras pessoas no início, assim, né? E a saudade, né? Os primeiros anos são os mais difíceis. Você sente, até hoje, se eu começar a falar, eu começo a me emocionar, né? Mas com o passar do tempo, você se acostuma com essa solidão. Você começa a fazer amigos onde você tá, e aí você começa a criar um vínculo. Só que no início é você e você. É tipo tu e tu. Ou tu e teu companheiro, e é isso. Ou tu e a tua família, e é isso. É bem triste, assim, no começo. Você vai chorar, tu vai sentir saudade, porque, que nem no meu caso, né? Eu senti muita falta da minha independência, dos meus amigos. No Brasil, por exemplo, eu gostava muito eu ia pra igreja no final de semana, a gente encontrava com os meus amigos, praticava esporte com as minhas amigas, ia pra academia, tinha um lazer ali no final de semana que de vez em quando ia pra um pub com as amigas, com os amigos, sabe? Essas coisas, assim, pelo menos no início, você não vai ter aqui no Japão. Então, essa é uma parte ruim. Você tá começando do zero mesmo, tendo que aprender tudo, tipo, aprender a ir no mercado, aprender a pegar um transporte público, aqui no Japão, porque é diferente, né? Por exemplo, pegar o ônibus aqui é diferente. Você tem que, por exemplo, colocar as moedinhas contadas ou o cartão. Você tem que colocar as moedinhas contadas lá no ônibus ou o cartão. Para você pegar o transporte público, o trem, metrô também, você tem que fazer um cartãozinho, abastecer esse cartão, né? Mas, gente, do fundo do meu coração, né? Eu passei muito perrengue, eu não conseguia me comunicar. Só que essas coisas, elas vão melhorando com o tempo. Tu vai aprender a falar. Sim, se eu pudesse dar um conselho, seria: estude japonês, pelo menos o básico, antes de chegar aqui. Porque eu achava que eu não tinha tempo no Brasil, até eu chegar aqui e ver que realmente eu tinha tempo no Brasil e não tenho aqui. Porque aqui normalmente você faz muitas horas extras, tá começando tudo do zero. Então, se você tiver pelo menos o básico do Nihongo, o básico do japonês, se você tá pensando em vir pra cá, pelo menos isso é melhor. Por mais que as pessoas te digam: mas tu vai trabalhar com brasileiro, não precisa de japonês. Gente, vocês vão passar mais perrengue do que se vocês souberem. Fora que, quanto mais tu sabe de japonês, melhor as oportunidades de emprego que você tem aqui no Japão. Eu sei pelo meu marido é fluente, as oportunidades de emprego dele são muito melhores do que as minhas, que não têm um japonês fluente, entendeu? É a realidade, sabe? O Japão não é perfeito, como muitas pessoas acham que ele é. Tem coisas ruins, sim, aqui eu já vi coisas ruins, mas tem muitas coisas boas também, e com o passar do tempo você consegue ir melhorando a sua vida, né? Só que no início é bem difícil mesmo, é bem desafiador. Eu quase fui embora, gente, eu só não fui embora porque os aeroportos estavam fechados. Porque eu cheguei aqui, eu tive tipo um choque cultural, pensei: meu Deus, eu não consigo fazer nada sozinha. Eu dependo de outras pessoas, eu não estava no emprego que eu queria, eu estava passando dificuldade no meu emprego, né? Sendo que no início eu estava vindo com uma ideia e chegou aqui e era completamente diferente. E isso pode acontecer, tem muita gente que passa por isso, que vem achando que vai ser de um jeito e é totalmente de outro. Então, assim, eu fiquei bem mal de cabeça, assim, no início. Mas depois, com o tempo,
Com o passar dos anos, as coisas foram se ajeitando, eu fui melhorando, eu fui aprendendo mais. E aí as coisas começaram a melhorar. Eu tirei a minha carteira de motorista, eu comprei o meu carro, então comecei a conseguir fazer minhas coisas sozinho, meu marido também, né? A gente conseguiu ir conquistando as coisas aos poucos, mora sozinhos hoje, né? No início a gente teve que morar com a minha sogra ali, né? Porque a gente não tinha nem salário, não tinha emprego nem salário, né? Mas aí a gente logo conseguiu um emprego, né? E aí a gente foi comprando as nossas coisinhas dentro de casa. Quando a gente conseguiu ter as coisinhas pra gente ter dentro de casa, a gente alugou o nosso apartamento por conta, né? Mas assim, gente, vale a pena. Na minha opinião, vale a pena, né? Tu vai trabalhando, tu vai plantando, tu vai conquistando as coisas e vale a pena. Só que tenham a consciência de que não é fácil. Nada da vida vem fácil, né? Ainda mais quando você decide migrar para outro país e começar uma vida do zero. Os japoneses, sim, são mais frios do que os brasileiros. Eles não vão chegar e tentar fazer amizade contigo. Se sente mesmo sozinho, né? Não tem como. Vai passando os anos. Se você se você tá aqui sem a tua família, sem teus amigos, você vai sentir muita saudade. Principalmente no primeiro e no segundo ano, mas depois as coisas melhoram, você consegue fazer amizades aqui, se acostuma, né, com essa distância. E aí acontece uma coisa que é muito louca. Depois disso, eu já fui 2 vezes pro Brasil nesses 6 anos que eu estou aqui no Japão. E quando eu fui pro Brasil, no último ano que eu fui pro Brasil, eu fiquei 5 meses no Brasil. E eu senti saudade daqui do Japão. Então, depois que você vai morar em outro país, você nunca mais se sente completamente em casa. Por exemplo, eu achava que o Brasil era a minha casa. Eu cheguei no Brasil e eu não me senti completa lá. Eu fiquei com saudade de algumas coisas do Japão. E quando eu tô aqui no Japão, eu sinto saudade de algumas coisas algumas coisas do Brasil. E eu acho que essa é um dos sentimentos das pessoas que moram fora sentem, sabe? Você nunca mais vai ser 100% completo em um lugar. Antes que eu me esqueça, eu vi que algumas pessoas comentaram nos meus vídeos anteriores de onde que eram. E eu fiquei muito, assim, feliz, alegre, que eu vi gente que comentou que era do Maranhão, gente que era de São Paulo, de Portugal, até de Portugal. Então, me fala pra mim, porque eu tenho curiosidade de saber de onde são as pessoas que estão me assistindo. Conta pra mim nos comentários de onde vocês são. Beijo, gente. Tchau, tchau. E eu respondo todos os comentários, tá? Beijo, gente.